Incrível. E aí eu até quero puxar a brasa para uma outra sardinha, porque a gente falou da África e falou da Ásia. Professor de geografia, se eu estiver falando besteira, me corrija, por favor. Mas assim, a gente considerar a Europa um continente é quase um deboche, porque a Europa seria um apêndice da Ásia, né? Assim, é como se fosse ali um puxadinho da Ásia, né? E por que se eu tiver essa resposta, por que a Europa decidiu que ia ser mais importante do que todo o resto da Ásia e da África? É só sede de poder? O poder ele aparece em perspectiva, mas a questão toda é que eles não decidiram. Eles sempre agiram assim. O europeu ele sempre teve uma visão de supremacia. Então ele nunca instituiu, olha, hoje eu sou mais importante. Não. Para você ter uma ideia, século XV, Portugal e Espanha decidem o seguinte, olha, vamos dividir aqui. Você vai explorar tudo que está para o leste, eu vou explorar tudo que está para o oeste, acabou, o mundo é nosso. Porção de terra aqui. Porção de terra. Nós temos 4 superpotências, Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Por respeito, a gente bota a Inglaterra no contexto, né? Porque era pequenininho. Mas eu costumo dizer para os alunos o seguinte, a Inglaterra é um amigo emocionado do rolê. Porque durante as grandes navegações lá no século XV, eles queriam o quê? Chegar até Calicut, nas Índias, comprar as especiarias, não depender de Gênova, de Veneza, dos mouros, que hoje são os árabes. Eles queriam ter a hegemonia do comércio e lucrar cada vez mais. Então eles vão sair em suas buscas insanas durante esse período que ficou denominado como grandes navegações, e eles não perguntaram para ninguém se alguém concordava ou não com eles. Olha, vai ser assim e pronto. Eles decidiram sair. Portugal e Espanha foram um pouco mais além. Eles dividem o território do mundo todo, passam uma linha no mapa, ó, a partir de hoje o que está a leste é meu, o que está a oeste é seu. Você não explora de um lado, eu não exploro do outro. Isso perdurou durante muito tempo. Foram muitos tratados, até culminar no Tratado de Tordesilhas, que foi o mais brutal de todos eles. Então, esse projeto de poder ele já é intrínseco da população europeia. Dificilmente hoje você vê um europeu que não tem esse sentimento de supremacia. Eu digo dificilmente porque toda generalização é burra, então não dá para dizer que todo mundo é assim. Eu tenho muitos amigos gringos e que moram aqui no Brasil e que são de boa, entendeu? Quando fala assim, cara, e aí? Quero morar lá no teu país. Não vou falar o nome dos colegas não, pra eles não ficarem com vergonha depois, entendeu? E nem posso falar o país. Você, ó, vou morar lá no teu país. Não, cara, fica aqui tá bom. Aqui tá quente, muito quente. Tu tá falando de Bangu, né? Aqui tá quentinho, tem as probleminhas aí, tem violência, mas fica aqui que aqui tá bom. Porque, na verdade, o que a gente percebe é exatamente isso. Você não muda essa mentalidade da noite pro dia. Então não era o tamanho. Porque o que fica pequeno no geográfico, eles tornam gigante nas ideologias. Então eles pregaram esse medo de que a Europa é a mais importante e isso perdurou. É por isso que hoje, na sala de aula, eu achei muito interessante o que o Renan falou, porque a gente não estuda a África como deveria ser estudada. Onde você vai estudar a África na escola em geografia? 8º ano. Regionalização da África. Nós vamos falar de divisão. Magreb, Sahel, vai falar África, não sei o que lá. É isso que você vai falar. Você não vai aprofundar os povos. Eu não posso falar sobre os povos na sala de aula. Se eu começar a falar dos povos bantus, nagôs, gês, vão falar que eu estou falando de religião. Vão misturar as estações. Eu quero falar um pouquinho de história aplicado ao conhecimento geográfico, mas eu tenho que puxar o freio de mão. Porque se eu falar alguma coisa, eu vou dizer, não, mas por que o professor está falando isso na sala de aula? Qual é o objetivo dele em estar trazendo essa ideia para o meu filho? Os pais vão até a sala de aula, eles reclamam. Tudo que você fala, se não estiver de acordo com o que eles querem ou o que eles entendem, eles vão reclamar. Mas a gente precisa o quê? A todo momento ter consciência de onde a gente veio, que parte da nossa população miscigenada tem a sua gênese na África. Os 3 grupos étnicos formadores da sociedade brasileira são os indígenas, que aqui já viviam, os europeus portugueses, que invadiram o nosso território, porque é muito bonito a gente gourmetizar, né? A colonização... Não houve colonização, houve uma invasão. Inclusive, se você fosse assistir aula de história em Portugal, lá os professores pregam exatamente isso. Quando Portugal invadiu o Brasil, então, se eles têm essa noção, por que aqui nós temos que falar colonizar? Eu falo invadiu. A gente é meio vira-lata, né? Exato. Síndrome de vira-lata, né? A síndrome de vira-lata. O problema é que, às vezes, quando você está num local onde tem pessoas muito diversificadas, você vai passar por alguns problemas, como eu já passei. A gente está falando da invasão, aí eu não falo assim, olha só, minha família toda é de português, professor.
Eu falei, desculpa, filho, mas infelizmente, é o que Mas aconteceu. Se tivesse invadiram, acontecido, desculpa, vocês você tava invadiram. lá, não tava É aqui. isso. Aí eu pensei, eu reprogramei na hora, eu falei assim, eu vou falar que eu vou pedir desculpa. Não. Eu já falei, ele tem que entender que a realidade é essa. Até porque a gente parte de conhecimento científico, né? Que a gente Exatamente. trata dentro de sala de aula, Exatamente. que é uma outra coisa que muitos não entendem, muitos alunos não entendem, que a gente não tira o conhecimento da onde a gente quer, ou como aquele youtuber, ou aquela pessoa que está na internet e que não apresenta fontes e aparece ali, fala o que quer, cortou, acabou. A gente tem que ter fonte. A gente é ensinado na nossa graduação. Existe uma Que metodologia a para gente isso. tem, Né? as nossas áreas de conhecimento são ciências. Ciências, elas têm método. Ciências, elas têm pesquisa. Então, quando a gente apresenta essas determinadas informações, quando a gente fala da invasão dos portugueses, porque foi realmente uma invasão, porque a gente está apresentando aquilo a partir da ciência, de um estudo, de pesquisa, a gente não está falando do nosso achismo. E é isso que muitas vezes acaba sendo confrontado dentro de sala de aula, né? Os alunos têm uma dificuldade um pouquinho a entender esses métodos, a entender da onde a gente parte. É engraçado que isso não acontece só na sala de aula. Nós estamos usando o âmbito da sala de aula aqui. Mas a gente pode extrapolar essa ideia. Porque as ciências sociais, elas têm um detalhezinho que é o seguinte, é a ideia do achismo. As pessoas acham, então elas discorrem sobre o que elas acham. Elas não falam com a propriedade científica. Eu não estou colocando o professor num lugar de perspectiva positiva sobre isso, não. Ninguém é melhor do que ninguém. Só que você passou um bom tempo da sua graduação estudando a ciência do processo. Então, quando a gente fala invasão, não é achismo, não é preciosismo, é de fato o que aconteceu. Tanto que os próprios portugueses, eles admitem isso. Por que isso se torna tão difícil, então, aqui no país onde a gente vive? Não, eu não acho que foi invasão, Bruno. Aí você está sendo muito radical, eu já ouvi isso. Você está sendo radical. Não foi assim. Foi como, então? Me explica, por gentileza, como foi. Como e aí se não eu tem fosse um uma argumento. criança de 7 anos, me explica, Exatamente, por favor. Vamos lá. Eu sento com meu filho, né? O meu caçula tem 12 anos. Então, quando ele vem com uma ideia, porque essa ideia agora das redes, eu não posso falar, pode falar? Pode, fica À vontade. TikTok, eu acho, assim, muito bom quando você usa com responsabilidade. Quando você não usa com responsabilidade, que dali é um câncer. Mas não tem jeito. Eu estava conversando com meu filho, e aí o João tem muito mais propriedade para falar sobre isso que eu. Estava conversando com meu filho sobre o assunto, e ele abriu o TikTok, e o assunto em voga estava começando, a IA começando a jogar as imagens e os vídeos sobre o que eu estava falando com meu filho. Conclusão, ele olhou assim, pá, interessante. Falei, não, pula, nem olha. Porque o assunto não era muito bom, entendeu? Eu tava conversando com ele já sobre sexualidade, 12 anos, começa a ter curiosidade, começa a perguntar. E aí o telefone estava em cima da mesa. Quando ele abre o telefone para rolar a tela no TikTok, começou a aparecer uma série de coisas idênticas ao que nós estávamos falando, que no meu ponto de vista é assustador. Entendeu? Então eu falei assim, Pedro, busca fonte, busca informação, comece a entender que existem determinados assuntos que eles vão extrapolar a ideia do achismo. Nós precisamos falar sobre ciência. A gente não quer discutir ciência. Eu digo a gente, é o mundo não quer discutir ciência. Ele quer discutir paixões, ele quer discutir achismo, ele quer discutir o que ele quer, mas ele não acaba se embasando na ciência. E o problema das ciências sociais é exatamente esse, porque ela dá muita margem para você falar sobre o que você acha e não o que de fato é. Ninguém vai discutir com um professor de matemática que o mais um são 2. Agora eu vi outro dia o cara explicando lá no vídeo uma teoria muito louca que o mais um para ele sai um número gigantesco. Mas até que alguém mude isso, né? Um mais um são 2. E ninguém discorre com o cara, ninguém vai debater com ele. Olha, eu acho que isso aqui tá errado. Eu acho que o seu cálculo tá errado, é 1,1. Não existe isso. Mas quando você traz essa ideia para dentro das ciências sociais, aí eu falo geografia, história, sociologia, filosofia, antropologia, a galera tem um entendimento um pouco equivocado sobre o assunto. E você desconstruir isso na sala de aula é difícil, porque o aluno ele não chega sozinho. Ele não chega com a ideia somente dele. Ele chega com a ideia preconcebida que os pais já implantaram. Eles vêm com assuntos que a idade dele não comporta falar sobre aquele assunto. Você percebe que é muito mais alguém que está por detrás dele do que somente ele. E ele traz essa ideia para a sala de aula, ele inflama a turma com essa sala de aula, ele vai te questionar, ele vai dizer que não acredito que é isso, professor. Até chegar um ponto de dizer, não, professor, o senhor está errado. Não é isso, porque alguém contou para ele uma outra história. A gente precisa descaracterizar, a gente precisa tirar essa ideia e fazer uma construção. Mas essa construção é lenta. E aí, às vezes, a gente depende de leis, como o Renan falou. A gente depende de leis, mas a gente não consegue, mesmo com a lei, aplicar isso em todas as instituições.